Decidimos fazer uma homenagem. E esse foi o resultado. Bom, quando eu conheci o meu esposo, eu logo de cara, assim, já soube, né, da fama dele de mulherengo. Só que mesmo assim eu quis arriscar. Sabe, ele tinha uma lábia pra conquistar, ele era muito charmoso e popular. Só que ele também era trabalhador, esforçado e muito carismático. Então, assim, ele fez eu me apaixonar por ele muito rápido. Eu já era totalmente contrário. Eu fui criada na igreja, sabe, com uma doutrina e tudo mais. Tanto que eu perdi a minha virgindade com 25 anos. E quando, enfim, eu saí da casa do meu pai, eu quis viver assim um pouco de tudo que eu nunca tinha vivido, porque na minha cabeça eu havia perdido todo aquele tempo da minha vida. Então eu fiz tudo o que eu queria fazer ali para conseguir decidir o que eu queria para mim. E aí foi quando eu comecei, né, a colocar a minha vida em ordem. Eu queria estudar, casar, construir uma família, né, ter filhos. Quando eu conheci ele, foi tudo muito rápido. Logo nós começamos a ficar e com 15 dias nós já fomos morar juntos. E ali nós já compramos o nosso terreno, construímos a nossa casa. Eu me formei com o apoio dele e nós aproveitávamos assim muito bem a nossa vida. Saíamos para beber, nós íamos em todas as festas, passeávamos bastante. Lógico, também passávamos por alguns perrengues, mas sempre superávamos. E nós queríamos passar assim todas as experiências possíveis antes dos filhos. E uma delas que a gente concordou ali, né, foi em conjunto, era fazer uma homenagem a 3. Primeiro com uma mulher e a segunda com um homem ali para satisfazer os dois, né? Então seriam 2 vezes que nós iríamos fazer isso. E como eu não sou ciumenta, ele ficou responsável para achar uma pessoa de confiança. E aí nós começamos a procurar em redes sociais, sites e não encontramos. Até que ele chamou uma ex-namorada dele, né, de alguns anos atrás, que era doidona da vida. Como eu falei, eu não era ciumenta, nós conversamos com ela e ela topou. E marcamos para uma semana depois. Acontece que quando nós marcamos, eu já estava suspeitando que eu estava grávida. E aí eu fiz o exame de sangue e batata. Eu estava. Já consegui um médico no outro dia, fiz alguns exames e 4 dias depois eu descobri que eu já estava de 8 semanas, né? Ou seja, 2 meses ali. Eu fiquei muito feliz, ele também, mas ainda assim, né, com essa descoberta nós fizemos o homenagem ali. Só que eu não gostei, né? No final eu não encostei na mulher, nem deixei ela encostar em mim. Mas assim, a gente se divertiu bastante. Rimos, ele se satisfez ali com nós duas. E eu, de fato, já estava ansiosa pro próximo, né? Porque seria com um homem. Pra ser a minha vez também de aproveitar. Ok, depois disso, a minha gravidez foi super tranquila. Eu tive uns probleminhas de saúde, mas tudo deu certo. Acontece que quando eu tava de 7 meses, eu peguei o celular dele e fui mexer assim à toa. E descobri por SMS, não foi nem pelo WhatsApp, que a tal ex-namorada dele, né, que nós fizemos ali as coisas, estava grávida. E que ela queria dinheiro para fazer ultrassom, porque segundo ela não fez filho sozinha. Daí eu surtei. Eu fui pra cima dele, e foi quando ele falou que ele sabia que ela tomava remédio, só que ele não sabe o que aconteceu e ela acabou engravidando ali na nossa brincadeira. Foi muito difícil pra mim, mas eu tentei manter a firmeza, né? E concordei. Uma semana depois, eu descobri assim que todos os amigos e familiares dele sabiam desde o começo, menos eu. E a desculpa deles foi assim, que como de vez em quando eu passava mal, eles queriam me poupar de passar nervoso, né? Porque na gravidez eu fiquei hipertensa também. Eu fiquei chateada com todos, mas fiquei firme. Nós nunca falamos pra ninguém ali da nossa safadeza, mas na boca de todos, eles tinham me traído e eu havia perdoado. E ok, tentei levar minha gestação. Infelizmente eu perdi meu filho, né? A minha bolsa não estourava e eu não tinha ninguém com experiência ali comigo, só fazia o que os médicos mandavam. Então eu acabei passando da hora de ganhar o neném. Já passei as 42 semanas e eu percebi que o bebê assim parou de mexer. Quando eu fui ao médico, ele falou que o neném não mexia porque eu fui cedo demais e não tinha tomado o café da manhã. No outro dia eu voltei e acabei internando para ter o bebê. E aí eu tive parto normal, só que ele já estava morto. Foi muito difícil pra mim. Uma semana depois, a ex dele que estava grávida internou pra ganhar neném. Eu fui descobrir que ela também já estava passando da hora de nascer. Tanto que fizeram um parto ali cesárea de emergência e quase que o neném dela também não resiste. Só que aí eu vi que as contas não batiam. Quando nós fizemos ali o nosso homenagem, ela teria que ganhar neném 2 meses depois que eu. Então eu coloquei ele contra a parede e descobriu que eu não queria. Ele me traía com ela. Quando nós fizemos tudo aquilo, ela também já estava grávida. E o que mais me doía é que eu estava sem meu filho e ela estava ali, feliz com o filho dele. Nós brigamos muito ali, eu me separei. Só que não foi fácil, sabe? Me desfazer de tudo que nós havíamos conquistado. Então eu decidi perdoar. Ele prometeu assim que não faria novamente. Ele acabou não tendo convívio com a criança, né? Ele só paga a pensão. E eu tento fazer com que ele cumpra todas as responsabilidades de pai. Eu sei que pensão só não cria uma criança. Só que ele ainda assim não convive. E ela enche o saco, sabe? Fala um monte de coisa porque acha que eu que não deixo. Que eu proíbo dele ver a criança. Mas não é verdade.
eu incentivo ao máximo, mas ele não quer. Hoje a criança ela já tá com 7 anos, é um menino. Meu filho também era um menino. E eu nunca mais quis engravidar. E eu nem tenho desejo mais de ser mãe. Mas assim, mesmo eu me cuidando, se Deus quiser mandar, vai ser amado. Só que se depender de mim, eu não quero. Eu tenho uma vivência boa hoje com meu marido, sabe? Sou do tipo de pessoa que quando eu resolvo perdoar, eu não jogo na cara. Eu só falo mesmo do assunto quando ele toca. Mas ainda assim eu tenho mágoa. Só que esses anos todos ele foi muito bom pra mim. Mas eu não confio. Eu amo ele, mas confiança de verdade eu não tenho. Assim, sobre o homenagem lá que nós faríamos com o homem, nós nunca mais tocamos no assunto. Só que eu também não esqueci. Ele vai ter que cumprir o nosso combinado. Mesmo que a minha experiência tenha causado um bom trauma, eu não esqueci e eu quero fazer. Agora, recentemente, a mãe da criança, né, pediu pra ele ficar com o menino. E como ele nunca pegou, né, ele achou assim que eu ia sofrer vendo ele ali com a criança. Só que nós conversamos, ele vai vir pra cá e eu finalmente irei conhecer. Eu confesso que eu tô bem nervosa, né? E o meu marido também. Meu marido, ele já tem até um rapaz de 18 anos que também não conhece o irmãozinho. E assim, ele me trata como uma mãe, que é um bom rapaz também. E agora, a nossa ansiedade, né, que nós três estamos ansiosos, é pro fim de semana em que iremos conhecer o filho do meu marido. Tomara que seja um bom encontro. E é isso. Essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha, eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte sua história, me mande lá no app Vizinho, que eu vou deixar o arroba aqui embaixo. Curte aí, comente pra essa seguidora. E se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo dos seguidores.